É nosso convidado neste Hora Económico Guilherme W. de Oliveira Martins. Guilherme, boa noite. Obrigada por estar aqui connosco. Comecemos pela incontornável questão grega, que parece que não tem fim. Domingo é o deadline final, aparentemente imposto pelos líderes europeus. Parece-lhe que um acordo hoje é mais provável do que era ontem? Em primeiro lugar, há que explicar que em momento algum está em causa a saída do euro da Grécia. Portanto, isso Nunca esteve para si? não, não. De facto, Mesmo aqui, depois das expressões e das mesmo palavras do depois das Presidente da Comissão pressões, Europeia e do mesmo Presidente do Eurogrupo a dizer que votar não no referendo seria votar não à zona euro? não, porque na realidade quando olhamos para o referendo, enfim, e todas estas jogadas dramáticas executadas por cada uma das partes, percebemos que tem que ver com a posição de cada uma delas e o extremar das posições. E nós já sabíamos, por um lado, que o sim ou não gerava o impasse, portanto nem o sim nem o não resolviam qualquer questão, e como também estamos a confirmar que o não, apesar de ter sido, enfim, uma vitória aparente no próprio dia, o não mantém a situação na mesma, mantém exatamente a mesma situação que nós tínhamos antes do referendo, ou há 2 semanas. Então para que é que foi feito o referendo? É mais uma passada dramática, mais uma jogada dramática em todo este jogo. Nós temos que Foi mais perceber... uma jogada interna do Syriza? Sim, é porque o Syriza estava dividido e havia de facto e ainda há o fantasma das eleições, o fantasma das eleições antecipadas, enfim, e portanto este fantasma, o Syriza também estando dividido e a opinião externa tinha que auscultar, no fundo, para perceber o que é que poderia fazer, e nós percebemos que o sim ou não iria levar a nenhum tipo de resultado ou nenhuma solução neste complexo jogo de avanços e recuos. Nós temos de perceber aqui 2 aspectos. Primeiro, que a Europa, em momento algum, vai descartar as relações que tem com a Grécia e o próprio relacionamento com mais de 40 anos. Portanto, há aqui um historial de 40 anos, enfim, não é só de 40 anos, mas no imediato, no passado imediato. E, portanto, não pode descartar de um momento para o outro estas relações. E a posição estratégica da Grécia já lá também. vamos, mas eu estou a falar apenas do aspecto relacional. E, portanto, isto significa que em momento algum a Grécia, e a Grécia sabe disso, em momento algum a Europa irá pôr em causa esta relação. Agora, a Grécia, por seu lado, entende que há aqui um conflito interno grego perante os outros Estados, e este conflito é um conflito de soberania. No fundo, há aqui um jogo de soberanias e de legitimidade entre os vários Estados, que resulta deste compromisso europeu, dos tratados, enfim, há este jogo, e a Grécia tenta testar este jogo através de perceber se a legitimidade democrática interna pode sobrepor-se à legitimidade democrática dos outros Estados. E, portanto, há aqui um jogo complexo de a relação tem que se manter com os restantes parceiros europeus e, por outro lado, uma guerra de legitimidade. É um jogo perigoso? É um jogo perigoso porque a Grécia sabe que o tratamento que a Europa e que as instituições europeias vão ter de dar a esta possibilidade de acordo, qualquer que ele seja, já lá vamos, a Grécia sabe que não pode ser deste processo humilhada e, portanto, a Europa também sabe que não deve humilhar a Grécia por várias razões. Mas também a própria Europa não pode sair humilhada. Também não, mas isso faz parte de um processo negocial muito complexo. Mas quando nós olhamos para todo este processo negocial, nós conseguimos ver que o problema é mais de política e de confronto de legitimidade e de soberania do que pôr em causa um projeto europeu. Enfim, há aqui este efeito. E a Grécia, em momento algum, pode vir a ser julgada, e, portanto, isso é a tese da humilhação, pode vir a ser julgada como sendo o culpado de todos os movimentos externos e toda a crise externa que se gerou um pouco por toda a parte. E, portanto, há este efeito. Porque se a Europa não tiver o cuidado de tratar a Grécia, enfim, com as devidas posições acauteladas de cada um dos lados, posições de soberania e posições relacionais,
A Grécia não pode ser, em momento algum, o bode expiatório de todo este processo. A Grécia tem problemas, a Grécia enfrenta uma grave crise, não só financeira, mas uma grande dificuldade na execução de reformas estruturais, mas isto não significa que a Grécia seja culpada de todo o problema, de toda a crise externa que ainda vivemos. Portanto, e põe em causa também a forma como os outros países lidaram com as suas crises internas e externas, como Portugal? Enfim, eu acho que nós não podemos comparar as experiências de cada um dos Estados, porque cada um dos Estados vive de acordo com a sua posição, não só geográfica como geoestratégica. Nós temos que olhar para a Grécia. E política também. E política, mas nós temos que olhar para a Grécia como, enfim, estando dotada de um maior contingente militar, enfim, enfrenta, no fundo, tem uma posição geoestratégica muito importante. Isso, de facto, é inibidor de outro tipo de reformas, porque a Grécia está concentrada, por um lado, nesse tipo de tarefas que devem ser executadas e, portanto, tem essa cautela, e por outro lado, temos outros Estados na Europa, mais afastados dessa zona de conflito, que estão preocupados com outros, têm outras prioridades, e, portanto, há aqui um jogo de prioridades. E a Grécia, mais uma vez, tem que ser tratada com as suas especialidades. Cada Estado é um Estado e, portanto, nós não podemos comparar. Evidentemente que nós já percebemos que o exercício da política da austeridade em Portugal, por exemplo, enfim, houve uma concentração porque Portugal estava liberto de outros temas possíveis, não é? Porque, enfim, pela sua posição e pela sua tolerância relativamente a outros temas. Independentemente dos condicionalismos da cultura, da economia, da posição geoestratégica da Grécia, a verdade é que continua a haver muitos problemas estruturais na economia. Um Estado que é demasiado pesado na estrutura da economia e que é muitas vezes ineficiente na forma de funcionar. Tsipras disse sempre que seria o governo grego a escolher como é que se faria essa reestruturação do Estado. A verdade é que nestes 5 anos fez-se muita coisa, mas não se conseguiu melhorar. Aí os criadores devem ajudar nessa missão. Mais do que os criadores ajudarem, aqui não está um esforço de ajuda dos criadores. Evidentemente que o governo grego pede ajuda aos criadores por uma razão única, pela insuficiência da solidariedade europeia, porque, no fundo, é exigido pela Europa o cumprimento de determinados compromissos e a assunção de determinados compromissos enfim, sem um reverso direto. Evidentemente que há a intervenção do Banco Central Europeu, enfim, mas a intervenção do Banco Central Europeu é uma intervenção marginal e, portanto, há o esforço desta política de solidariedade depois reclama que o governo grego, não tendo uma voz plena na Europa, vá procurar junto dos credores. Portanto, tem que haver este reforço da política de solidariedade. Eu lembro-me que no Le Monde, da semana passada, foi publicado um artigo do Jacques Delors e do António Vitorino, precisamente sobre a solução possível. E a solução possível seria a Europa estar concentrada num programa de solidariedade em que conseguisse medir o peso da dívida de cada um dos Estados na dívida total. No fundo, existindo aqui um esforço não partilhado. Só partilhado, com base num critério objetivo. Isso falta esse discurso único. É um discurso que se baseia apenas numa lógica de crescimento, mas deve concentrar-se também nos sacrifícios de cada um dos Estados. Falta isso. E nota-se também uma preocupação acrescida com a permanência da Grécia na zona euro, quando França e François Hollande está pessoalmente empenhado em manter a Grécia na zona euro, enviou até um grupo de peritos franceses para ajudar o governo de Alexis Tsipras a desenhar um pacote que encha as medidas, digamos assim, dos credores internacionais. Será a França o país mais desperto para o que pode colocar em causa a saída da Grécia do euro, o projeto europeu político, o projeto político para a Europa? O empenho dos Estados, só que o empenho de cada...
apura-se apenas individualmente, não há este esforço solidário. Donald Tusk, apesar de tudo, demonstra de forma enfraquecida esta tentativa de obter um mecanismo de solidariedade entre os Estados e, portanto, há este efeito. Há também algo que denotamos, que a Comissão e o Banco Central Europeu devem estar articulados e não estão. Há uma desarticulação entre estas duas instituições e deveria haver uma nota de articulação que não existe, que é fundamental para resolver o problema grego. O problema grego será, enfim, não, como eu disse desde o início, não está em causa o euro, mas a resolução da questão grega vai reforçar o projeto europeu. Agora a questão é saber como é que vai reforçar, que tipo de plano é que vai empreender-se, porque nós percebemos que é dado um deadline à Grécia para apresentar um conjunto de reformas. É a demonstração que o referendo não levou a nada, porque o referendo indica num outro sentido, num sentido que não aceitar as condições apenas. Era isso que ia perguntar, como é que um referendo em que o não ganha com esmagadora expressividade e no dia seguinte estão já a negociar um novo pacote em que o novo Ministro das Finanças é mais brando do que o anterior e já fala não em empréstimo, mas num programa de ajustamento com medidas associadas e há já promessas de que na próxima semana haverá já mexidas nas pensões e nas taxas de IVA. Mais uma vez. Afinal, era isto que os credores queriam há 5 meses. Mais uma vez, é uma manobra dramática. O Ministro das Finanças de Tsakalotos já estava nos bastidores, é um dos cérebros, aliás, do Syriza no exercício da política económica e financeira. Portanto, e já conduzia as negociações. De facto, os nomes mudam, mas a política não muda. E, portanto, nós conseguimos perceber que o referendo em si mesmo, não só a solução ia manter o impasse, como é apenas uma manobra dramática para apuramento, para confirmação de uma legitimidade, de manutenção. Mas não perde legitimidade por estar a fazer exatamente o contrário daquilo que o referendo mas se pensarmos demonstrou. Bem, não, apesar da a própria pergunta do referendo era uma pergunta, enfim, que dava uma série de interpretações, era uma pergunta complicada, mas o não em si possivelmente mesmo... propositadamente. Mas o não, se pensarmos bem, é uma vitória do Governo, e portanto, sendo uma vitória do Governo, é dizer, no fundo, uma indicação do eleitorado ao Governo para manter as suas funções. Mesmo que seja não à austeridade. Exatamente, portanto, mas... O sentido da pergunta não era esse, era reforçar o Governo, porque se o sim tornaria mais fraco a legitimidade do Governo. O não no fundo, é uma carta branca ao Governo para agir no sentido que for. Portanto, a resposta à pergunta era um pretexto muito parecido com, enfim, uma pequena eleições, com o efeito de eleições intercalares, uma confirmação. Mas essa sua consideração é para dentro ou para fora da Grécia? Dentro e fora. No fundo é este Portanto, os efeito de gregos não se vão sentir defraudados se até domingo se encontrar um acordo para a Grécia quando votaram não a um acordo. Se nós pensarmos isto, se fizermos a transposição para o caso português, nós conseguimos perceber que um referendo dessa natureza não seria possível em Portugal. Enfim, porque a Constituição não permitiria este tipo de questões. E está perfeitamente demonstrado com o exemplo grego que este tipo de questões ou este tipo de referendo não resolve. E, portanto, é por isso mesmo. Aqui a Constituição portuguesa é suficientemente hábil e engenhosa para antecipar os problemas. E, portanto, a solução seria não haver o referendo, porque o referendo não resolve. No fundo, o referendo é uma confirmação da posição do Governo. Neste caso, em cima de um caos, com os bancos fechados, com uma parte emocional muito forte à mistura, porque foi organizado numa semana. É muito dramático, muito teatral. O Governo grego extremou a posição até ao limite e vai encontrar uma solução. E agora vai ter que recuar? Eu não chamaria um recuo, porque na realidade há uma confirmação popular de que vai ser tomada uma posição. E quando nós olhamos para as medidas, enfim, já se escuta um pouco qual é que é o conteúdo das medidas,
nós conseguimos perceber em sede de impostos, o aumento de impostos, enfim, estas soluções. O São IVA medidas, na restauração, por exemplo, passar de 13 para 23, como aconteceu em Portugal. como que aconteceu em Portugal, são medidas muito concretas, não são medidas apenas as medidas de Varoufakis, aquelas medidas que estiveram em cima da mesa, eram medidas mais ténues, eram medidas mais fracas do ponto de vista da sua credibilidade. Agora são medidas mais fortes, são medidas que estão diretamente relacionadas com receitas e com despesas, não são medidas apenas de compromisso de combate à fraude e de... Portanto, temos que perceber isto. De facto, o governo grego estava à espera de um pretexto para conseguir avançar com medidas diretas sem que fosse atacado pelo seu próprio eleitorado. E, portanto, é muito curioso todo este efeito. E em relação à reestruturação da dívida, tem sido falada, Christine Lagarde já falou disso, estava num relatório do FMI divulgado na semana passada. Esta semana, ontem, no Parlamento Europeu, Alexis Tsipras fez referência a isso mesmo, mas nesta primeira carta formal com o pedido para o terceiro resgate, o Ministro das Finanças preferiu não o abordar de forma direta. É outra jogada política, é inevitável reestruturar a dívida da Grécia. Não perdoá-la porque a Alemanha está contra, como vimos Sim. aqui também Angela Merkel. O perdão não existe propriamente. O perdão, a remissão da dívida não existe neste cenário. E nós conseguimos também demonstrar, está demonstrado que a reestruturação da dívida ou a redução, não se faz num cenário político, faz no cenário dos mercados. É possível haver reestruturação da dívida e mudança das condições. Quando nós falamos em reestruturação da dívida, é mudança das condições associadas ao endividamento. E as mudanças das condições fazem-se com o encontro de oferta e procura. Ora, ou descida dos juros, ou alargamento das maturidades. Exatamente, tudo isto, ou mesmo cedendo de posições, enfim, há uma série de elementos do contrato que podem ser alterados, enfim, porque estamos a falar de títulos e estamos a falar de contratos, enfim, estamos a falar de uma multiplicidade de compromissos que se geram e que estão corporizados em títulos de crédito e não só. Ora, o que acontece é que este tipo de aproximação, esta mudança, faz com um encontro direto à oferta e procura, não se faz entre políticos e credores diretamente. E, portanto, temos que perceber isso. E isto Mas já houve um alargamento das maturidades com um acordo com a Europa no passado. Claro que tanto sim. em Portugal, como a Irlanda, como a Grécia beneficiaram disso. Mas aqui há um indício de que não vai ser desta forma, porque a reestruturação da dívida assusta os credores e afasta os credores e gera problemas na credibilidade. E, portanto, há que encontrar fórmulas alternativas de reestruturação e a fórmula alternativa aqui é no mercado e não de confiar no âmbito político a sua solução. E, portanto, basicamente é isso que acontece. Hoje o economista-chefe do FMI veio dizer que se a crise grega piorar, o resto do mundo vai sobreviver muito bem com isso. O que é que queria dizer Olivier Blanchard com esta declaração? Que os mercados já não se contagiam como há uns anos, que resistem, que conseguem pôr de lado, fazer uma divisão como nos bancos entre banco mau e banco bom e banco mau e deixar um ativo tóxico de lado? Basicamente, porque qualquer tipo de declaração, e o próprio Olivier Blanchard também assume que a Grécia não vai ser deixada pela Europa. E, portanto, é este efeito. E mesmo que os problemas que... Nós temos que perceber que a manutenção da Grécia no euro, e isso é inequívoco, e a aprovação de um plano e a aprovação de reformas coloca a Grécia numa posição muito complicada nos próximos anos. E, portanto, essa posição complicada e essa posição de crise existe independentemente de haver ou não um acordo. E, portanto, temos que perceber isso. A Europa continua a ser um chapéu, a Grécia vai ter essa salvaguarda, mesmo através do mecanismo europeu de estabilidade, e não só, mas vai passar um mau bocado. E, portanto, é nesse pressuposto que temos que entender. Não há aqui nenhum pressuposto de afastamento e de verificação de que a Grécia vai ser humilhada pela Europa ou vai haver um outro tipo de consequência. Já deviam ter pedido este terceiro resgate há mais tempo? Há um mecanismo europeu de estabilidade sem contar com o FMI na equação?
Lá está, quando nós olhamos para o peso da dívida grega perante o peso da dívida nos outros Estados Mais de europeus, 180% do PIB. mas o peso relativo, conseguimos perceber que o problema grego é um problema menor, e, portanto, que a Europa consegue resolver e que o próprio mecanismo europeu de estabilidade consegue acomodar. O receio da Europa neste processo é que isso provoque um efeito de contágio, ou seja, que as facilidades que possa conceder à Grécia neste processo, e que não foram facilidades até agora, foram só complicações, pudessem constituir um precedente para outros Estados. Portanto, temos que perceber, isto é um sinal da Europa para outros Estados, potenciais candidatos no futuro, dizer, cuidado, se tiverem problemas vão ter muitas complicações até chegar a uma solução mesmo dentro do mecanismo europeu de estabilidade. Portanto, é um sinal, há aqui um conjunto de sinais e posições. Eu não digo que a Europa está mais certa ou que a Grécia está mais certa ou há erros de parte a parte. Há erros de parte a parte. Há erros de parte a parte porque a Europa, com o extremar de posições, também coloca externamente um efeito de credibilidade em todo este projeto. E a Grécia também, a credibilidade do ponto de vista do cumprimento dos compromissos. E, portanto, temos que perceber que não há uma parte boa nem uma parte má. Ambas as partes cometem erros. Como é que viu também hoje, não só hoje, mas já ontem, mas hoje, as declarações de Passos Coelho? Já em pré-campanha fala da Grécia e das diferenças com Portugal. Hoje disse que o primeiro programa português era incumprível, tinha objetivos incumpríveis e que conseguiu resistir à tentação de renegociar. É uma tentação ou era uma necessidade? Estamos a falar de um memorando, enfim, o próprio memorando de entendimento é um anexo a um contrato. E enquanto o contrato é vinculativo, o memorando nunca foi vinculativo. O memorando era um memorando aberto, foi sujeito a avaliações sucessivas e a revisões. É um anexo não vinculativo e, evidentemente, que qualquer tipo de declarações, mesmo do Primeiro-Ministro, são declarações também com conteúdo político, no fundo, olhar para o memorando e perceber que as medidas são ou não incumpríveis. E, portanto, nós não conseguimos retirar aqui nenhum efeito de vinculativo ou efeito de criação de mais ou menos compromissos. O memorando é um documento, e sempre foi um documento político no âmbito do programa de assistência. E é nesse sentido que deve ser entendido, evidentemente. Mas era vinculativo à tranche de ajuda que iríamos receber se passássemos no exame. A observação, no fundo, faria parte, porque as tranches que foram sendo concedidas durante o tempo do programa de assistência dependeriam de observações e de avaliações. E as observações e avaliações dependeriam deste memorando e da composição. Mas o memorando é aberto. Nós ainda estamos, hoje em dia, a viver um conjunto de reformas que resultam deste memorando, já fora do programa de assistência. Portanto, temos que perceber que estas reformas... E que algumas vieram para ficar. Algumas vieram para ficar. Como o mercado laboral, por exemplo. O mercado laboral, estou a lembrar mesmo da própria reforma financeira do Estado, da administração financeira do Estado, no âmbito da lei de enquadramento, que já vem depois no pós-programa de assistência e está a ser negociado no Parlamento, enfim, tem sido aprovado na Generalidade. Temos que perceber este efeito. São medidas que vão sendo tomadas e, portanto, quem observa, quem avalia, sabe que as medidas não têm de ser tomadas naquele momento. E a expressão incumprível é isso mesmo que quer dizer. Quer significar que temos que ver qual é que é o tempo adequado para o cumprimento dos vários itens que constam do memorando. São incumpríveis na altura, porque se nós pensarmos bem, em termos objetivos, são as medidas que constam do programa do memorando de entendimento na sua versão originária, são impossíveis de concretizar todas ao mesmo tempo. E, portanto, são incumpríveis nesse sentido. Portanto, há aqui uma leitura política e, enfim, há um aproveitamento político que não é maligno, não é benigno de quem e que todos já executa. Compreendemos pela pré-campanha que já espreita antes do verão. Guilherme W. de Oliveira Martins, muito obrigada pela sua presença neste Hora Económico.